Olá, queridos leitores, olha eu aqui de volta. Eu não sei se vocês lembram, mas no vídeo anterior, enquanto eu falava, eu estava com um livro na mão, que na verdade não deu para ver exatamente que livro era esse. O que deu para ver é que eu estava com um livro na mão que eu várias vezes mexi. Eu comecei a gravar aquele vídeo pensando em falar daquele livro, mas como também a minha proposta era de uma fala mais livre, menos desapegada de um roteiro básico muito rígido, eu acabei optando por falar de outras coisas. Então, eu vou manter, a bem da lógica, da ordem, da organização, a ideia que me moveu inicialmente no vídeo anterior, que é falar efetivamente de um livro. E eu vou falar de um livro que eu fiz recentemente, a releitura. Eu já tinha lido há mais de 25 anos atrás e resolvi reler, porque é um livro impressionante, um livro importante de um grande autor da literatura universal muito importante, que é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Nessa altura, você que é um leitor experiente e com muitos anos de leitura já deve ter lido, porque essa é uma obra importante do Oscar Wilde. Mas, se você é um leitor que está começando agora, ou mesmo sendo um leitor já veterano, e se você já leu há muito tempo, eu acho importante você colocar aí na sua filinha de livros a serem relidos o Retrato de Dorian Gray, porque é uma história sensacional que retrata aí a questão da ingenuidade, da inocência que a gente tem até uma certa idade e de como ela pode ir se modificando e até se corrompendo. E o livro mostra essa questão de uma forma bem clara entre o contato do Dorian Gray, que é o personagem principal do livro, com o Lord Bolton, que é Henry Bolton, que é um dos 3 personagens principais do livro e que já tem, vamos dizer assim, uma personalidade corrompida pelas paixões do mundo, vamos dizer assim, enquanto que o Dorian ainda é um rapaz inocente. E aí, do contato com esses dois, vai surgindo aí uma série de situações que acaba sendo, na verdade, a grande mensagem desse romance, que eu não quero aqui praticar nenhum spoiler e tirar a vontade das pessoas que não leram ainda de lerem, não contando detalhes importantes, e também não quero me alongar muito, e nem tirar a graça aí da surpresa e das surpresas que essa história reserva para o leitor. Mas a questão é que eu já tinha lido isso há muito tempo atrás, resolvi reler e achei mais sensacional ainda do que quando eu li pela primeira vez, porque é lógico que a cada fase da vida e com a experiência da vida a gente vai ganhando uma capacidade de compreensão e de interpretação pessoal das leituras que faz, porque o mais importante é exatamente como cada leitor interpreta um livro, como ele entende, como é que ele se sente em relação às leituras que eles fazem. Por isso que tem livros que tem pessoas que amam e outras leem e odeiam o mesmo livro. E é isso que é bárbaro na literatura, que a obra é sempre inacabada. Quem acaba a obra é o leitor que a lê, porque ele dá o seu acabamento pessoal a ela. Segunda vez que eu leio o Retrato de Dorian Gray, e as 2 vezes eu dei um acabamento diferente da obra, porque esse acabamento está relacionado com a minha experiência de vida, com as minhas emoções, com a minha história, com tudo aquilo que faz sentido para mim no momento atual, a partir da leitura de um livro que foi escrito em 1890. Oscar Wilde foi sempre considerado um escritor de impacto. Todas as suas obras são obras-primas, mas eu particularmente gosto demais do Retrato de Dorian Gray, como li recentemente, achei bom falar porque está tudo fresquinho. E veja, eu fiz uma pesquisa e este livro ganhou já mais de 13 adaptações para o cinema aí ao redor do mundo. E aí eu comecei a querer buscar, revi o filme, o Retrato de Dorian Gray, uma das versões do filme eu revi, depois que fiz essa releitura, até porque eu gosto de comparar no que o filme é fiel ao livro, no que ele se distancia do livro, se ele altera a mensagem básica do livro, se não altera, enfim, o cinema sempre altera, às vezes trazendo uma versão bem interessante, que só enriquece e faz a gente refletir mais ainda sobre as mensagens que a obra traz, tanto no livro e que é reproduzida ou ampliada ou dada uma outra roupagem no cinema. Então eu acho sempre muito interessante ficar com essas 2 coisas, ler e ver o filme. Eu prefiro primeiro ler, para depois ver o filme. Mas isso não é uma regra, é o jeito que eu prefiro. E eu acabei achando aí nessa minha pesquisa 2 DVDs,
que é o retrato de Dorian Gray, Pacto com o Diabo, com Malcolm McDowell e Ethan Erickson. Eu ainda não vi, tá? Esse ainda não vi, eu vou ver e depois eu volto a falar aqui com vocês futuramente. Mas aqui é uma das coisas que eu encontrei relacionadas com o livro que eu achei importante ver e importante trazer aqui para vocês. E o outro é Os Pecados de Dorian Gray, que eu consegui, na verdade, uma cópia, porque isso daqui saiu em VHS, não só em DVD, então alguém fez uma versão aí, uma cópia, né, em DVD, e eu acabei encontrando, que é uma versão, na verdade, de uma Dorian Gray feminina, que eu ainda não vi, mas também deve ser bem interessante, porque originalmente Dorian Gray traz uma visão masculina, os personagens, na verdade, principais são todos masculinos, então vai ser interessante ver se houve mesmo uma visão feminina das mensagens que o retrato do Dorian Gray, escrito originalmente pelo Oscar Wilde, se mantém mesmo, renova, traz uma visão diferente do que o livro. E é lógico, entendendo que o livro foi escrito em 1890, que se fosse reescrito agora, muita coisa provavelmente mudaria. Mas interessante também é pensar nisso. Então aqui, ó, fica para vocês essa indicação de leitura, O Retrato de Dorian Gray. E essa edição aqui é uma edição bem legal. Eu gosto do tamanho das letras, porque hoje em dia eu preciso pensar também nisso. Já não dá para ficar lendo com uma rapidez livros com letras muito minúsculas, que eu até leio, mas aí são leituras mais lentas. É uma edição de bolso da Martin Claret, traz o texto integral e é da coleção Obra-Prima de cada autor. É muito interessante e muito fácil de carregar, né? Dá para a gente levar em todo lugar. Não pesa na mão. Acho bem recomendável essa edição. Então, quem quiser, é só buscar por aí e adquirir a sua. Essa é minha. Até a próxima e muita satisfação em falar com vocês novamente. Abraços.